Quero convidar os irmãos a abrir dois textos da palavra do Senhor. O primeiro deles em Marcos, no capítulo 6, você vai deixar aberto nesse capítulo, e Provérbios, no capítulo 3. Marcos, capítulo 6, e Provérbios, no capítulo 3. Em Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5, que diz assim: Marcos capítulo 6, do versículo 2 ao 5, que diz assim: Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão por alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Agora, o Provérbios, no capítulo 3, o versículo 9, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Os irmãos podem se assentar, nós oramos. No primeiro momento a gente pode pensar: o que um texto tem a ver com o outro, né? Mas se nós observarmos aqui, a gente vai ver uma palavrinha que Jesus fala aqui de honra, e em Provérbios, da mesma forma, nos convoca a honrarmos ao Senhor. E é interessante quando Jesus coloca essa questão, né, que não há profeta sem honra, sendo na sua terra, né? Mas é mesmo, né? Jesus falou que é uma verdade. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante que quando nós observamos esses dois textos, nós vamos observar aqui realidades muito diferentes, opostas. Esse texto de Marcos nos fala da realidade de uma escassez, porque o versículo 5 vai dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos. Ele poderia ter feito mais, não poderia? Curado mais enfermos, né? Operar mais milagres, mas por que ele não pôde fazer isso? Porque ele não encontrou honra naquele lugar. Ele foi impedido então de realizar muitos milagres justamente por causa dessa questão. E no texto de Provérbios já nos mostra uma realidade bem diferente, porque já nos chama ali, quando nós honramos ao Senhor, ali fala sobre abundância, onde os celeiros ficam cheios e os lagares transbordam. Então, diferente desse texto de Marcos, onde Jesus não pôde realizar muitos milagres, que nos dá a ideia de uma escassez de milagres e de curas, Provérbios já nos fala de uma situação que nós podemos viver, e essa realidade é uma realidade de abundância, de celeiros cheios, lagares que transbordam. E o que é que nós podemos então, nessa comparação, o que é que determinou a diferença entre uma coisa e a outra? É justamente a decisão de honrar ou não a Deus. Honrar ou não a Deus. E neste momento de reflexão da palavra, nós queremos compreender um pouco de como que nós podemos, ou de que forma
ou de que atitudes que nós podemos ter, ou que precisamos ter, para que o Senhor seja honrado? Será que a vida que nós levamos, nós honramos a Deus com a vida que nós levamos? Com as atitudes que nós temos, com os comportamentos que nós temos, com as relações que nós estabelecemos? Será que dessa forma como estamos vivendo, nós estamos honrando a Deus? E quais são os benefícios, ou quais são as consequências que nós temos vivido, ou temos sido acometidos diante desta situação? Muitos querem abundância, muitos querem prosperidade. Aliás, é uma das coisas que mais se prega hoje nos púlpitos, é a prosperidade. Muitos querem crescimento em Deus, mas muitos não o honram. Muitos não honram o Senhor, apesar de Ele ser o galardoador de todos aqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11. Amém. E por causa disso, Deus fica impedido pela sua própria palavra de abençoar aqueles que deixam de honrá-lo. Então Deus trata as coisas de forma muito séria. Deus trata as coisas de uma forma muito correta, de forma santa. E Deus quer que nós vivamos uma vida conforme Ele exige. É da forma como Ele quer. É no padrão que Ele estabelece. É dessa forma que Deus quer, porque Ele quer nos abençoar. Amém. Você crê que Deus quer te abençoar? Amém. Ele quer nos abençoar. Ele quer derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, meus queridos irmãos, é a atitude de honrar a Deus. Determina a nossa condição de abundância ou de escassez. Quando nós observamos as viagens que Jesus fez, por onde Ele andou, pelos caminhos que Ele percorreu, quantos milagres que Ele realizou, as pessoas chegavam até Ele, tocavam nas suas vestes, queriam ali de uma forma ou de outra receberem curas, e eram milhares de pessoas, eram muitas pessoas, e muitos eram curados. Mas nesse texto que nós vemos, essa realidade não aconteceu desta forma. Por quê? Porque a atitude, tem a lei da física que diz, né, que para toda ação há uma reação. Para toda ação existe uma reação. Eu costumo dizer que no reino espiritual, ou a vida espiritual, nada é automático, nada acontece por um acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um sentido. Então a nossa vida, a nossa conduta, o nosso proceder, ele vai determinar que tipo de vida nós queremos para nós. Eu quero uma vida de abundância ou eu quero uma vida de escassez? Eu quero uma vida de riqueza ou eu quero uma vida de pobreza? E é a atitude, meus queridos irmãos, e não simplesmente o desejo. Todos em sã consciência desejam abundância. Quem é que não quer ter abundância? Mas nem sempre põe em prática o princípio de quê? De honrar a Deus. É a nossa atitude e não o nosso desejo que determinarão a nossa realidade. Olha, a Bíblia diz que enganoso é o quê? O nosso coração. Então, se nós formos muitas vezes movidos pelo nosso sentido, pelas nossas emoções, por esse desejo que nasce nesse coração pecaminoso, e se nós formos ser guiados por ele, nós iremos perecer, porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos não andar segundo aquilo que está no nosso coração, mas aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. E muitas vezes eu vou estar contradizendo aquilo que está no meu coração, porque eu não devo andar de acordo com os meus desejos, mas eu devo ter atitudes
que a Bíblia orienta, que a Bíblia ensina, que a Bíblia nos traz. Então, meus queridos irmãos, é essa atitude e não desejo que vai determinar que realidade, ou que determinará que realidade experimentaremos. Se vai ser uma vida abundante ou uma vida escassa. Mas eu não quero que você entenda que essa vida abundante, talvez você pensar, então quer dizer que eu vou ter um salário, que eu vou... Não é isso, a vida abundante não é isso. A vida abundante é conhecer Jesus. A vida abundante é relacionar com Ele. A vida abundante é comungar com Ele. Isso é vida abundante. O que é dinheiro, o que é prata, o que é ouro, essas coisas corrompem, essas coisas que o ladrão rouba. Eu estava pensando há um tempo atrás, foi até na viagem mesmo, eu conversando com o Renato uma noite lá, a gente ouvindo lá Arautos do Rei, né? E assim eu me regozijando com aquilo, né? E aí eu disse para ele, Renato, que coisa interessante, e não existe coisa mais maravilhosa do que Jesus. De você saber que um dia você vai poder contemplá-lo, que você vai poder abraçá-lo, que você vai ver como Ele é, e você vai dizer, olha, Ele morreu por mim. E aí naquele gozo eu disse, olha Renato, imagine se hoje eu ganhasse na Mega Sena 50 milhões de reais. Eu no primeiro dia ficaria, ganhei 50 milhões, agora eu estou e tal. Eu ia ficar eufórico, mas ia passar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e chegaria um momento que aquilo ali para mim já não seria mais a mesma coisa. Já não teria mais tanto motivo para euforia. Por quê? Porque a minha alma, a nossa alma, ela anela pelo nosso Senhor, pelo amado, o amado de nossas almas. É por Ele que nós desejamos, é Ele que nós queremos, é Ele que nós almejamos. E isso, meus queridos irmãos, é vida abundante. É uma vida tão abundante que ela vai nos saltar para uma vida eterna e eterna de gozo. Essa é a vida eterna, essa é a vida abundante. Conhecer Jesus, relacionar com Ele, comungar com Ele. Isso só é possível quando nós honremos a Ele, quando nós tributemos honra para Ele. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar com os meus irmãos. Honrar a Deus determina a minha condição, vida de abundância ou vida de escassez. E outra coisa, não se deixe enganar pelos seus desejos, porque os seus desejos são maus. Os nossos desejos são maus e nos levarão para a ruína. Mas quando nós tomamos atitudes iluminados pela palavra, pelo conhecimento da palavra, nós seremos transformados de glória em glória. Mas se quisermos uma vida de abundância, nós precisamos então entender de que maneira eu devo honrar a Deus. Se Provérbios vai dizer, honra o Senhor. Se Ele já nos convoca, se Jesus já nos dá esse alerta, dizendo que o profeta não tem honra, ele está destacando aqui a importância e a necessidade da honra ser observada nos nossos corações. Se quisermos crescer em Deus e experimentar uma vida de milagres, em todos os sentidos, nós precisamos aprender a honrar a Deus na prática, com as nossas atitudes em nosso dia a dia, não apenas por palavras. E aí a pergunta é, então de que maneira que eu posso fazer isso? Como é que nós podemos então honrar a Deus? O que há em mim ainda que precisa ser transformado? E aí nós vamos citar algumas coisas aqui e você vai refletir aí no seu coração. Em que momentos que eu honro a Deus, em que momentos que eu deixo de honrar a Deus? Aí eu quero que os irmãos prestassem bem atenção. A primeira coisa, quando eu coloco Deus em primeiro lugar em minha vida, eu estou honrando a Ele. Amém. Glória a Jesus. Quando Ele é o primeiro, Ele tem a primazia, Ele é o principal. Os irmãos conseguem entender a profundidade do que é Jesus? Ele é o principal, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Aleluia.
Provérbio nos ensina a honrar ao Senhor com as primícias. Primícia é um princípio de honra, porque destaca Deus como o primeiro. Ele é o primeiro em todos os aspectos da minha vida. E quando nós damos, quando eu e você nós entregamos e damos a primícia da nossa vida, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso ser, de tudo aquilo que nos faz existir, nós demonstramos na prática que Deus, dedicando na prática, que Deus e a sua vontade estão acima de qualquer outro projeto pessoal, familiar ou qualquer outra coisa. E como nós falhamos isso, gente? Como que nós falhamos? Como que nós falhamos? Como que nós colocamos o Senhor em segundo plano? Em outro momento? Não, Jesus fica para depois. Primeiro aqui é o futebol, primeiro é a novela, primeiro é a diversão, primeiro é o trabalho, primeiro é os estudos, e ele vai ficando de lado, ele vai ficando afastado, vai ficando distante. Quando nós apresentamos o Senhor o primeiro, o melhor, o principal, aquilo que tem mais valor, há uma diferença muito grande nisso, e a Bíblia nos mostra um exemplo muito claro para nós, logo no início da história, naquela oferta que Caim e Abel apresentaram. Por que Deus recebe de um e despreza outro? E na maioria das vezes, meus irmãos, nós fazemos como Caim, destacamos a nós primeiro e não a Deus. Eu não sei se existe esse verbo primiciar, né, colocar tudo o que um dia foi nosso debaixo do senhorio de Jesus. É colocar os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos bens, tudo pertence ao Senhor. Amém, Jesus. Essa é a primeira coisa. Como Deus se alegra quando Ele vê um filho que pensa nele, a primeira coisa, que tenha ele como principal, e por isso entrega então o melhor, e faz o melhor do tempo, o melhor de suas forças, o melhor da sua capacidade. Ele entrega o melhor para Jesus. Mas vamos mais além, porque nós tributamos a Ele honra quando nós valorizamos e respeitamos a Ele e a sua palavra. Quando nós valorizamos, quando nós reverenciamos a sua palavra, como cantado aqui, né, pela nossa irmã, palavra santa. Honra tem a ver com respeito. Que é uma coisa que tanto está faltando hoje, né? Respeito. Estava vivendo lá, um parênteses aqui, né? O Bolsonaro indo lá na Câmara dos Deputados ontem, né? Tendo visto lá a vitória, né, do seu indicado. E lá a oposição começou ferrenhamente, né? Gritar lá, né? Fascista e tal, aquela coisa toda. E aí depois ele tomou a palavra e foi dizer, né? Dos 27 anos de mandato dele, né? Enquanto ele sempre teve essa preocupação de honrar as autoridades, né? Honrar. Então honrar tem a ver com respeito, significa nós valorizarmos, apreciar. E muitos deixam de honrar a Deus ou mesmo desonram quando tratam a sua palavra e a sua presença como algo comum. Toda igreja tem aquela história de alguém que esqueceu uma Bíblia ali, né? Não tem isso? De manhã a gente orar aqui, tinha sempre uma Bíblia ali. Então, tratam a sua palavra e a sua presença como algo comum. Ou seja, dão aos ensinos da palavra de Deus a mesma atenção que dão a um livro qualquer, a uma aula normal. Dão aos desejos
pecaminosos, aos desejos da carne, mais importância do que a presença do Espírito de Deus em suas vidas. Escolhem pecar, satisfazendo a carne e entristecendo o Espírito, ou mesmo não fazendo o que é errado, mas deixando de fazer o que Deus pede na Bíblia, porque não são cobrados. E quando nós fazemos assim, meus queridos irmãos, não valorizamos a Deus, nós não valorizamos a sua palavra, nós estamos colocando ela em outro patamar, mas não é a primeira coisa. E Deus é exigente. Deus é exigente. Ele quer ser o primeiro. Como diz aquele hino dos Arautos, né? Se ele não for o primeiro no meu coração, então não é mais nada, né? Não passa de uma canção. Não passa de uma ilusão. Se ele não for o primeiro, nós não podemos enganar a nós mesmos, irmãos. Por isso que eu falo, a gente não tem que ser guiado pelo coração, porque às vezes o coração faz a gente pensar diferente, não é? Mas a Bíblia está falando desse jeito. Ele tem que ser o primeiro. Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Tem que negar-se. Negar é isso, é você não ser guiado pelos seus desejos. Negue-se a si mesmo. Jesus, eu estou sentindo isso aqui, mas o Senhor está falando que é assim que eu vou. Como Pedro disse, olha, talvez ele poderia pensar, não creio que se eu lançar essa rede vai ter algum efeito, não, porque eu já passei aqui horas e horas, e a pesca aqui hoje está aqui na época das vacas magras. Mas sobre a tua palavra, eu não creio, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. É isso, meus queridos irmãos, é nós nos apropriarmos da palavra do Senhor. E quando nós agimos assim, então, nós mostramos com as nossas atitudes que nós não valorizamos a Deus e a sua palavra, ou seja, nós não estamos honrando a Ele, nós estamos, na verdade, desonrando ao Senhor. Ainda tem mais. Sabe como é que a gente não honra a Deus? Quando você duvida daquilo que Ele pode fazer. Duvida da capacidade de Deus. Duvida do poder de Deus. A nossa incredulidade e insegurança desonram a Deus. Pois estamos na prática duvidando de seus ensinos e seu cuidado para com as nossas vidas. Quando duvidamos, nós estamos desagradando a Deus e desonrando a Ele, pois estamos declarando que não temos plena certeza, plena convicção que Ele irá cumprir o que falou. Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Como é que você pode ter certeza de uma coisa que se espera? É a convicção de fato que não se vê. Como que isso pode acontecer? É fé. Não tem outra explicação. E quando nós duvidamos, quando nós questionamos, quando nós titubeamos, quando nós cambaleamos, quando nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, eu estou duvidando do poder de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus, da provisão de Deus. Ele disse que estaria conosco nos dias da bonança? Ou nos dias da escassez? Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ora, mas se Jesus está presente comigo todos os dias, como é que pode ser isso? Se Ele está presente e não haver cuidado, assistência, como é que Jesus está no lugar e a coisa não acontecer? Ele é o Senhor que cuida de nós. E nós precisamos confiar nele. Porque se nós não confiarmos nele, a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a dele, agradar ao Senhor. Sem fé, sem convicção, é impossível. Imagina uma coisa impossível, você bater os braços e começar a voar. Isso é possível? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Portanto, quando nós temos atitudes de dúvida, nós desonramos a Ele, porque aí nós estamos colocando a palavra dele em xeque. Mais uma outra coisa para nós. Nós honramos ao Senhor quando nós damos a Ele graças em tudo. Lembra do povo de Israel, durante o período que estiveram no deserto? Eles foram assim, totalmente submissos, totalmente obedientes. Como é que foi lá? Eles irritaram Deus. Deus está falando de destruir aquele povo. E se não fosse Moisés ele para interceder, a vontade de Deus era fulminar aquele povo, a ponto dele decidir que nenhum deles entraria na terra da promessa. Mas o que eles fizeram para que isso acontecesse? Murmurações e reclamações. E essa é uma atitude tão comum nos dias de hoje também. Reclamação. Nossa, ó vida. Lembra desse desenho? Nossa, ó vida. Como é triste, irmãos. Nós precisamos abolir esse tipo de comportamento nas nossas vidas. Eu sei que às vezes quando a gente se pega, olha o que eu estou fazendo, eu sei que é assim. Por causa de quê? Do coração. Por isso que a gente tem que vigiar. Esse coração nosso aqui, ele é um inimigo. A gente tem que estar vigiando esse nosso coração, porque quando você pensa que não, você já proferiu ali uma queixa, uma murmuração. Ah, o preço está caro demais, está tudo caro demais. Olha a murmuração, reclamação. A maneira como eles fizeram, murmurando e reclamando. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós sabemos que Ele passa a dirigir os nossos caminhos. Você crê nisso? Amém. Que o Senhor te conduz? Amém. Que é Ele que conduz você? Amém. Que é Ele que te toma nos seus braços? Amém. Entretanto, na maioria das vezes, nós demonstramos, muitas vezes, arrogância, egoísmo e ingratidão. E vivemos queixando, vivemos murmurando. E nós não honramos a Deus dessa forma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O texto não diz que devemos dar graças por tudo, nem tudo é motivo de dar graças, mas em tudo. O dar graças em tudo mostra que conseguimos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e que somos agradecidos por isso. Está difícil, a situação está pesada, dou graças ao Senhor em tudo, porque Ele está conosco, como prometeu. Nós reconhecemos, é o reconhecimento de que recebemos de Deus o que não merecíamos. Então, meus queridos irmãos, se eu quero honrar a Deus, eu tenho que parar de murmurar. Não pode ter murmuração, não. Nós temos que dar graças ao Senhor em tudo. Outra coisa que nós podemos fazer para honrar ao Senhor é quando nós demos a Ele algo que nos custa. Em 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, vai mostrar lá um texto, nesse versículo, de Davi. Ele sentia a necessidade de que a sua oferta deveria representar algum sacrifício da sua parte. E ele diz assim: olha, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E aí nós voltemos lá agora no Novo Testamento, também, quando Jesus estava observando aquelas pessoas ali, dando aquelas ofertas, depositando as ofertas naquele gasofilaço. Jesus observou o valor do sacrifício de dar.
quando ele comentou a dádiva de uma pobre viúva que tinha posto 2 pequenas moedas naquele gasofilaço. E Jesus ali observando, e ele faz lá a observação. A contribuição daquela mulher representava aproximadamente a menor dádiva que podia ser ofertada, ou que poderia ser feita em moeda. Contudo, Jesus afirma que ela tinha dado mais que todos, porque para Jesus os ricos faziam as contribuições. Porém, aquela viúva, no entanto, ela entregava ali um sacrifício. Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. E quando ela entrega tudo, irmãos, isso representa confiança. Quando a gente entrega tudo, isso representa a convicção, a fé, a certeza de quem está cuidando de nós. Quando a gente dá daquilo que sobeja, aí eu vou dar isso aqui, mas isso não vai fazer falta. Deus quer algo de nós. Quantas vezes a gente prefere, né? Vou fazer jejum nada, vou deixar meu café e o pão de manhã? Não. Eu vou deixar aquele programa de televisão para poder ir lá para a igreja orar? Não vou não. Sacrifício, irmãos, é isso. Porque é muito gostoso ficar em casa deitado. Quem não quer? Deitadinho lá, tranquilo. Deus quer, irmãos, um sacrifício nosso, da nossa vida, de nós apresentarmos a Ele. Concluindo, meus queridos irmãos, nós honramos a Deus, recapitulando aqui, quando colocamos em primeiro lugar a nossa vida, quando nós respeitamos e valorizamos a Ele e aos seus ensinos, a sua palavra, quando nós não duvidamos daquilo que Ele pode realizar, quando nós damos graças em tudo, quando nós demos a Ele algo que nos custa. A prática do princípio da honra, junto com a sua fidelidade, é que determinará se você experimentará abundância ou escassez. Como disse, não o seu desejo. E nós devemos praticá-lo com amor a Deus. A nossa prática, a motivação tem que ser o amor a Deus, porque é a motivação correta, e não para nos dar bem. Porque tem muita gente que fala assim: eu vou lá entregar aquela oferta, porque Deus vai ver. Já viu aquela placa no carro que fala assim: fruto do dízimo? Já viram isso? Fruto da minha fidelidade com Deus. Meus queridos irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, isso é motivação errada. Não é para nos dar bem. Nós honramos ao Senhor porque a Ele é devida a honra. Somente a Ele é devida a honra. Por isso nós honramos a Ele. E quando nós praticamos o princípio por outro motivo que não seja o amor a Deus, nós da mesma forma desonramos ao Senhor. Aí eu faço uma pergunta para você: você quer honrar a Deus? Sim ou não? Amém. Então aprenda a praticar o princípio da honra com a motivação correta. Amém. E a motivação correta você encontra nas Sagradas Escrituras. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, que nos transforma, que nos cura e que nos sara. A tua palavra que nos ilumina, que abre o nosso entendimento e a nossa compreensão. Ó Deus, pedimos que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa realizar esta obra, Pai, que é perfeita em nossas vidas. Somos totalmente necessitados e dependentes do Senhor, por isso nos ajuda. Perdoa-nos, Senhor, nos aspectos de nossa vida que precisam ser transformados radicalmente, para que o Teu nome seja louvado, exaltado e glorificado no meio da nossa vida. Abençoe a todos nós, te oramos, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe.